eu gosto bastante da aula física. Entendi. Maravilha. Já comecei a gravar aqui, tá bom, Joãozinho? Já comecei a deixar alguns alunos. Boa noite Perfeito. a todos. Sejam muito bem-vindos. Né? Então, uma galera entrando. Débora está entrando. Emílio, Garbes Grespan, Rômulo Martins, Keila. Joãozinho já está pronto. É isso aí, é isso aí. É isso aí, boa noite a todos. Eu vou admitindo, tá? Você ligou aonde? Tem que segurar. Então, eu não sei, você pode ensinar? Fica de olho que vai chegar a pizza hoje. É isso aí, Keila, põe ordem na casa. Oi. Maravilha. Isso aí, só vou pedir para o pessoal que estiver entrando, galera, boa noite. Peço gentilmente que desliguem só os microfones, tá? De vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, coloquem no chat. E a gente vai direcionando ao professor João, tá bom? É mesmo? Maravilha. Meu vídeo voltou, ok. Botou ele para carregar? 100% da bateria. Vamos lá, tem mais gente entrando. Alessandra, João Pedro Monteiro. iPhone de Axa está chegando junto. Teve aula hoje lá no Ibope. A doutora Axa entrou agora. Isso aí. Ok. Pessoal, vou pedir gentilmente que coloquem seus microfones no mudo, tá? Se precisar, podem eventualmente interromper para que a gente possa fluir da melhor forma possível ao longo da apresentação do professor João, tá? Alguns de vocês talvez não me conhecem, eu sou o professor Felipe Ortiz, da equipe do RID, tá? Hoje eu que vou fazer a moderação da apresentação do professor João, tá? Qualquer coisa podem me abordar aqui, podem mandar chat, só não vale xingar minha mãe, por favor, tá? Vamos lá. Mais 2 minutinhos, Joãozinho. Tranquilo. Maravilha. Quando você já está postos aí, só acompanhando todo mundo para cá. É isso aí. Grande Marcelinho. Marcelinho é um monstro lá em Recife. Quebra tudo. Eu tô vendo algumas feras entrando aí. A responsa cresce, cara. Professor Garbi está no meio aí. Uma das pessoas mais importantes para mim tá também aí, a Débora. Legal. Tá acompanhando a nossa aula aí. Vai ser bem bacana, hein? Vai ser um bate-papo curto, simples, claro e objetivo, né? Essa é a ideia. Legal. A gente bater um papo sobre um tema tão antigo e tão contemporâneo aí, né? Que é a ROG, né? Então, vamos tentar, como o tema diz, né? Desmistificar esse tema aí, né? Legal. Aqui, vamos lá. Mais 1 minuto, mais alguns segundos, já vamos começar, tá bom? E aí já passo a palavra ao professor João. E aí já vamos, que a noite é nossa. Ortiz, a tela tá totalmente, para você ela tá aparecendo totalmente aí ou tá aparecendo os ícones do lado aí? Os ícones, aqui na verdade, aqui eu acabei clicando alguma coisa errada, sem querer. Vamos lá. Aqui. Não, sua apresentação ainda. Show. Adam Pereira. Tudo bem, Adam? Boa noite.
Deixa eu ver aqui. Show, Adam, seja bem-vindo, obrigado aí pela presença. O Adam também é uma pessoa querida aí, trabalha comigo lá. O Adam também é bombeiro militar, ele é dentista e também bombeiro militar. Show, hein? Show, hein? Colega nas duas profissões aí. Ah, então tá em família, é isso aí. Maravilha. Fera, isso é fera. Vamos lá. A sua tela eu tô vendo, se quiser dar um F5, Perdão? quiser dar um F5, João, para já ficar na tela, ou você prefere apresentar assim mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu entrei com a apresentação aqui. Veja se ela atualizou para você aí. Para mim aqui ainda não. Não, mas tranquilo, dá para visualizar sem problema. O importante é que você tenha suporte aí para você fazer a explanação. Pessoal, boa noite. Eu vou pedir gentilmente que desliguem os seus microfones, está dando bastante interferência para não atrapalhar a apresentação do professor. Tem um ícone ali, ativar mudo. Por favor, coloquem. Eu já vou colocar o meu também. Já vou passar, inclusive, a palavra para o professor João. Aqui no caso... Agora sim, Joãozinho, ficou tela cheia, tá? Já vamos começar. Já, agora foi. Bom, boa noite a todos. Vamos começar a apresentação, a aula de hoje, desmistificando a ROG, né, com o professor João Pazianotto, né, que é graduado pela Universidade Paulista, tá? Pós-graduado em implantodontia pelo INEPO, professor de pós-graduação, tanto no RID como para outras escolas também, tá? E, pasmem, bombeiro militar. Nossa, eu, assim, admiro muito o trabalho de vocês. Eu sou muito fã, né? Assim, não é porque é sua apresentação, mas muito bacana de ver isso daí, porque, de fato, é um trabalho muito legal, muito completo, muito lindo. Vocês estão, diante de tudo, parabéns pelo trabalho. Você tem um irmão aí, né? Tanto de carreira em odontologia, sim, como dentro da parte assim da prestação de serviço militar, no caso na vertente dos bombeiros. E só tem que tirar o chapéu para vocês. Acho que dos meninos, até meninas, né? Quem nunca sonhou em ser um bombeiro um dia, né? É bem legal. Eu acho que isso soma para caramba. A gente tem um pouco aí para aprender com vocês também. Quero deixar bem claro que, em nome do RID, hoje eu que estou aqui moderando junto ao professor João. Sejam todos bem-vindos. Quero apresentar também a ideia de que não temos nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa, não defendemos nenhuma opinião unilateral de qualquer empresa, tá? Aqui o ambiente é totalmente aberto, bastante expressivo, a ponto de, a cada 15 dias, toda segunda-feira, já há mais de ano, é uma herança que vem desde a pandemia, da alta da pandemia, ou seja, há mais de 2 anos, e que o RID consegue, com muita maestria, apresentar diversas opiniões, aulas, explanações, entre nós, entre colegas de fora, professores de fora, e a intenção é exatamente essa, despertar o senso crítico para que não haja um conflito de interesse, principalmente na formação dos nossos alunos, tá bom? Passo a palavra, professor João, como eu falo para todo mundo, quebra tudo. Bora lá, vamos começar aí o nosso bate-papo de hoje, né? Obrigado, professor Felipe Ortiz. É um prazer estar aqui hoje à noite aí com vocês. Todas as pessoas que tiraram aí um tempinho para estar com a gente aí, né? Batendo um papo sobre a parte de enxertia óssea, né? Como eu falei, tem muitos feras aí por detrás de tudo isso, né?
O RID foi uma oportunidade para mim sensacional, né? De estar transferindo um pouco de conhecimento aí que a gente vem ao longo dos anos aprendendo, né? E a gente quer aí começar a falar um pouquinho sobre a parte de ROG, né? De mistificação do ROG. Porque o que acontece hoje, a palavra ROG, ela está muito em voga, né? Muito em alta, e a gente acha que é uma coisa tão difícil de se fazer, tão complicada, né? E, na verdade, é um negócio tão simples, é um negócio tão simples, tão fácil de se fazer, desde que você saiba o que fazer, como o que fazer e da maneira mais simples, né? Como o professor Felipe falou, o Ortiz, eu sou bombeiro militar de formação, né? E lá a gente usa uma mnemônica com 4 palavras, com 4 letras, que é o MIS, né? Mantenha isso simples e seguro. Então, o ROG nada mais é do que aplicar o MIS, manter isso simples e seguro, né? E também gostaria de falar sobre a parte de... Oi? Alguém fez alguma pergunta aí? Tá, vamos lá. Eu queria também falar sobre essa parte do ROG, ela não é somente, a gente acha muito que essa parte do ROG é só para o especialista, só para o implantodontista. E, na verdade, não. Nós, como formadores de opiniões, como temos colegas que não fazem parte da implantodontia, mas que trabalham com a parte da cirurgia oral, né, menor, esses sim precisam saber sobre o ROG. E nós, como implantodontistas, que recebemos esses pacientes para reabilitar posteriormente, temos o dever de tentar mudar a consciência desse clínico geral que faz a cirurgia oral menor, para que ele não cometa alguns erros, né? Aquele erro básico que a gente aprendeu lá na faculdade, lá no início da cirurgia, que é a manobra de Chompré, né? A gente vai lá, a gente amassa o osso, porque a ideia é coaptar bordo e resolver o problema. E, na verdade, a gente dispõe de materiais simples, que a gente pode ter na gaveta e que pode resolver o problema do paciente a longo prazo, aí quando for reabilitar, né? Então, hoje, nós temos alguns problemas no alvéolo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o alvéolo. A ausência do dente no alvéolo, ele vai causar uma cascata de eventos fisiológicos e biológicos que eles vão resultar numa alteração anatômica muito significante. Ele vai alterar toda a estrutura óssea para o implantodontista resolver depois, né? Então, a perda desse volume ósseo alveolar após a extração, ele é um processo irreversível, ele vai reduzir as medidas tanto em altura quanto em espessura, então verticalmente quanto horizontalmente, e esse é um processo irreversível da parte biológica. Nós podemos resolver isso de uma outra forma lá no futuro, mas que vai causar aí uma morbidade muito grande para o paciente de uma forma mais invasiva, sendo que nós podemos evitar isso com a ROG, né? Amler falou para nós que o processo cicatricial do alvéolo após a extração, logo após a exodontia, nós vamos ter ali dentro do alvéolo uma hemorragia provocada pela extração, né, pela avulsão dentária. Essa hemorragia, ela vai provocar um coágulo de 48 a 72 horas após, nós vamos ter aí a formação do coágulo estabilizado, o início do tecido de granulação.
de 2 dias até 3 dias, nós já conseguimos ver ali o tecido de granulação. Aquela gosminha branca que a gente vê ali sobre o tecido e que muitas vezes coça a mão ali de pegar uma gaze e remover. Não, aquilo ali é um tecido de granulação que não pode ser mexido. Aquilo ali é ouro, né? 4 dias após, nós já temos o resíduo do coágulo, continuamos tendo ali um tecido de granulação sendo formado, mas já temos a neoformação epitelial ali, né? Deixa eu só pegar aqui um computador laser aqui. Então, nós já temos aqui uma neoformação, uma proliferação epitelial. Com 7 dias após, o famoso pós-operatório, né? Nós já temos tecido conjuntivo jovem sendo coaptado. Nós temos as formações primárias de osteoides, né? Então, nós já temos, né, a formação óssea a partir do 7º dia. E a proliferação epitelial, ela é muito grande. Então, ela vai continuar invaginando dentro daquele alvéolo que nós fizemos, né? 21 dias após, nós já temos tecido conjuntivo formado, já com o selamento da ferida cirúrgica. Nós temos osteoides começando a mineralização óssea. Então, nós já temos tecido ósseo neoformado. E a reepitelização está quase completa. Seis meses após, pessoal, nós já temos o tecido conjuntivo totalmente neoformado, o tecido ósseo neoformado da forma que é necessária, com a invaginação do tecido conjuntivo. Trabeculados ósseos já começam a se mostrar. Nós temos aí a angiogênese praticamente completa, né? E a reepitelização de todo o nosso alvéolo. Então, esses números mágicos aí, 7, 21 e 6 meses, são o rito que a gente utiliza aí para a ROG. 7 dias, de 7 a 14 dias, remoção de ponto. 21 dias, remoções de barreira ou de membrana utilizado como barreira. E 6 meses após, nós já podemos começar a pensar em fazer a reabilitação com implantes, tá? E aí, essa é uma pergunta que acontece com frequência. Quanto tempo após a minha extração eu posso fazer um implante? Então, vendo essa estrutura biológica, nós conseguimos afirmar com certeza que 6 meses após, a gente já pode estar fazendo aí a reabilitação com implantes. Eu vou passar um videozinho para vocês aí, mostrando alguns detalhes da avulsão do dente e do porquê é necessário a gente se fazer a ROG. E daqui a pouco a gente vai definir o que é a ROG. Um espaço vazio conhecido como alvéolo fica no localizado. Frustração dentária. Sangue começa a se espalhar 50 metros. O plano anterior do curso não se mantém. Quando o osso deixa de separar o dente, é absorvido, sobretudo a parede maxilar do despejo. Se ouvir, isso pode causar problemas. E o contorno do osso maxilar pode afastar o dente. É osso. O alvéolo é osso. Gastrite parosa. Gastrite parosa.
Então, pessoal, esse videozinho, ele mostra para a gente que, lógico, aí está falando sobre a BIOS, sobre a Geistlich, mas qualquer biomaterial utilizado da forma correta no alvéolo, ele vai manter esse arcabouço, na literatura conhecido como scaffold, né? É uma estrutura que vai manter a arquitetura óssea para que a gente possa instalar novamente, devolver ali o dente no local, ali no sítio que foi removido o dente, né? Então, a gente vai ter espaço ósseo, tanto vestíbulo lingual palatino, né? E em sentido vertical ou horizontal. Então, a ideia é manter essa arquitetura, esse arcabouço, né? Então, a ROG em si, a regeneração óssea guiada, ela tem várias vertentes. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da preservação do rebordo alveolar, desse dente que é removido e que se mantém o alvéolo sem o dente para preservar essa estrutura, né? Então, para fazer essa preservação do rebordo alveolar, o PRA, nós temos várias técnicas, a gente tem várias táticas e técnicas para a gente utilizar para manter esse alvéolo cirúrgico. O que é mais importante da aula toda hoje é a extração minimamente invasiva. Ela é imprescindível para manter essa estrutura óssea, tanto vertical quanto horizontalmente, né? Hoje o pessoal fala extração atraumática, não existe extração atraumática, né? Toda extração ela é traumática, mas ela tem que ser minimamente invasiva. Ela tem que preservar o máximo de osso possível e o máximo de tecido gengival possível ali, né? Sem lesar papila, sem lesar ali a tábua óssea vestibular. Então, a gente precisa utilizar a extração minimamente invasiva. Isso falando da preservação do rebordo alveolar. Nós vamos conversar um pouquinho antes de continuar na preservação do rebordo alveolar sobre biomateriais e tipos de enxerto. Sei que para alguns já é um pouco mais do mesmo, mas é sempre bom a gente estar relembrando algumas estruturas aí dos biomateriais. Em 1995, foi definido o que é um biomaterial. Para muitos, a gente tem a ideia de que o biomaterial é somente a parte óssea que é colocado no alvéolo e que vira osso. E, na verdade, não. Biomaterial, ele tem uma definição um pouco mais ampla. Essa definição foi Laberge que definiu em 95, né? E ele cita que o biomaterial, qualquer substância ou combinação de substâncias, que sejam naturais ou não, e que não sejam fármacos que sejam utilizados em aplicações biomédicas, né? Tanto na medicina quanto na odontologia, e que eles interagem com os sistemas biológicos e que tratam, eles aumentam ou eles substituem qualquer tecido, órgão ou função do corpo, tá? Então, não é somente o enxerto ósseo que é um biomaterial. Essa é uma característica do biomaterial, é que a gente tenha a utilização maior pelos enxertos ósseos, né? Que é o que a gente vai falar agora um pouquinho mais para frente. Só um minutinho, por favor. Então, a gente vai falar aí um pouquinho dos derivados ósseos, né? Os derivados ósseos, eles podem ser humanos. Eles têm a nomenclatura, a classificação de homólogos, né? E esse é o padrão ouro. Esse é o padrão que mais vai te dar o resultado. É o autógeno, é do próprio indivíduo. É aquela coleta que você faz
do ramo da mandíbula, que você faz em área de mento, que você faz ali em pálato. Esse biomaterial é o gold standard, é o padrão ouro. Nós temos os homólogos, também homólogos, né? Derivado humano, isógenos. Os isógenos, eles são geneticamente idênticos. Uma classificação básica é gêmeos idênticos. É doação de um gêmeo para outro, assim como você faz a doação do geneticamente idêntico. Esse é o homólogo isógeno. Temos os halógenos, continua sendo homógeno, né? Humano. E esse já é geneticamente diferente. É o famoso osso de banco de ossos. Aqui no Brasil, temos 2 distribuidores de ossos, né? De banco de ossos. Esses distribuidores, eles não podem vender esses ossos. Esses ossos, eles são doados. E o solicitante, né? O requerente desses ossos, ele paga a manipulação e o transporte. Tá? Então, vai existir a pergunta, é bom, é ruim? Isso lá na frente a gente vai discutir um pouquinho, mas você pode hoje adquirir esse biomaterial de forma gratuita pelo banco de ossos. E nós temos os não humanos, os que são diferentes do Homo sapiens, né? Que são os xenógenos, ou também conhecido como heterógenos, e que são de origens animais. Então, nós temos aí os equinos, né? Que são bem semelhantes aí à nossa estrutura óssea, são bem aceitos, mas aqui no Brasil não tem a característica de ser utilizado. Já os porcinos, né, o derivado do porco, ele já está sendo amplamente utilizado. O porco, ele tem a fisiologia 70% ou 80%, se eu não me engano, de semelhança à fisiologia humana. Então, está sendo bem aceito aí todos os biomateriais aí, principalmente as membranas e barreiras aí de animais porcinos. E o carro-chefe aí, né, da odontologia, que são os bovinos, né? Geralmente aí de bois, de vacas, que são triturados ou em bloco. Aí a gente tem uma infinidade de tipos de enxertia óssea vindo do xenógeno bovino. Então, aqui eu montei uma tabelinha para vocês darem uma olhadinha. Então, nós temos aí os autógenos padrão ouro, né? Os humanos, homógenos. Os isógenos, que são geneticamente idênticos. Os halógenos, que são geneticamente diferentes, como a gente já citou. E os não humanos, que são os xenógenos heterógenos de origem animal, de via porcina, equina ou bovina. Temos também os derivados naturais e sintéticos. Os derivados naturais, eles são um tanto quanto controversos ali, né? Tem algumas questões de, mas pode usar, não pode usar? Então, nós temos aí derivados de corais, aqui no Brasil não é utilizado, mas é vendido. Existe biomaterial de enxertia óssea com derivados de corais aí. A estrutura do coral, ela imita o trabeculado ósseo, então, são utilizados aí eles triturados ou eles em bloco. Derivados de algas calcificadas, que também têm uma estrutura áurea igual à do ser humano. Derivados de madeira, né?
o derivado de madeira ele entra na história como biomaterial. Existem reis e rainhas que utilizavam próteses de dedo, de mão, até de dentes, utilizados como madeira, mas isso não é utilizado mais. Mas é um biomaterial, é um material biocompatível, é tudo aquilo que é compatível com o ser humano, ele é considerado biomaterial. E temos aí os aloplásticos. Os aloplásticos são materiais sintéticos, eles são sintetizados de materiais da natureza e são biotransformados para serem utilizados no ser humano. Então, nós temos aí o fosfato de cálcio, João? nós temos cerâmicas vítreas, né? Então, Oi? Oi, Joãozinho, rapidinho aqui, temos desculpa aí te as cerâmicas interromper. vítreas, né? São utilizadas aí hoje amplamente aí com lentes de contato e outras, né? Até mesmo as nossas reabilitações com dentes são porcelana, né? Então são cerâmicas vítreas, elas precisam ser biocompatíveis. Nós temos os polímeros, muito utilizado hoje aí, os plásticos, né? E temos os metais, que são os nossos aliados aí, né? O máximo de aliado aí é o metal, que é o que a gente utiliza para reabilitar nossos pacientes. Aí o mais famoso deles, o titânio, né? Joãozinho, desculpa te atrapalhar. E aí eu vou falar um pouquinho, vou fazer um en passant aqui da biologia do tecido ósseo, né? Então a gente tem a microestrutura óssea, que ela é formada por células de todos os tipos, osteoblastos, osteoclastos, células mesenquimais indiferenciadas, que acabam se diferenciando aí para fazer o recrutamento de neoformação óssea. Nós temos os fatores de crescimento insolúveis, né? Que eles, combinado aí com as células, fazem uma estrutura, o arcabouço ósseo, né? E nós temos a hidroxiapatita. A hidroxiapatita, ela é responsável aí por 80 a 90% da nossa formação óssea e da nossa formação dentária. Então, é um biomaterial muito utilizado hoje na odontologia, né? E ele que forma essa estrutura dura do osso e do dente. Então, ela é uma matriz inorgânica, ela tem essa forma de agulha, né? E ela tem 200 nanômetros de comprimento. Praticamente invisível a olho nu. Partindo agora, continuando na biologia do tecido ósseo com a macroestrutura, nós temos aqui o ponto-chave da enxertia óssea. Se a gente entender isso aqui, muitos dos nossos casos não vão ter problemas. Então, dividindo aí a nossa mandíbula, que é a estrutura mais conhecida aí, mandíbula e maxila, nós temos duas estruturas importantes aqui que a gente precisa entender. Uma delas eu acho que o Carlos perguntou alguma coisa. João, na verdade tem alguém que estava te chamando aí, não sei se você estava ouvindo. Não. Ortiz? Fui eu. Tá me escutando? Tô sim, agora eu tô. Então, é que não teve uma aluna que pediu depois para você voltar. Antes desse organograma que você montou sobre os enxertos, ela tinha uma tabela. Aí ela pediu se você podia voltar lá rapidamente, porque ela estava copiando. Posso sim. Só um minutinho, por gentileza. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado, Ortiz. Será que é essa? Keila, é essa mesma?
É essa aí. É essa mesma. Obrigado, Joãozinho. É isso. Pessoal, depois, o pessoal aí das especializações, se for o caso, eu transformo essa aula em PDF e envio aí pelo Lécio ou pelo Ortiz, se precisar, é só avisar, aí eu posso disponibilizar isso aí, tranquilo. Tranquilo. Não, só um adendo para o público. Essa aula depois vai para o canal do YouTube do RID, tá? Para quem tiver dúvida, quiser acompanhar de novo, essa aula vai ser subida, vai fazer o upload lá para a página deles, tá bom? Não se preocupem, todas as aulas que todos os professores da equipe estão ministrando, começou com a professora Karen, e desde então a gente está subindo todas as aulas para que os alunos possam ver e rever quantas vezes precisar, tá bom? Perfeito. Assim que tiver ok, só avisar e eu já continuo. Manda a bronca, Joãozinho. Beleza, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Falando da macroestrutura, nós temos duas características aqui importantes, e quando a gente vai fazer a escolha do nosso biomaterial de enxertia óssea, é importante entender. A primeira delas é que, internamente, nós temos o osso medular. É uma trabécula óssea, é uma formação óssea toda perfurada, né? A gente brinca que parece um queijo suíço ou parece um soufflé, né? Então, ela é menos densa, ela é mais mole, e ela tem essa formação para a formação, a neoformação de veias, artérias, por onde passa o nervo. Então, aí é onde acontece a angiogênese, né? É essa parte que a gente precisa estar bem vascularizada. É aí que mora vida, né? É aí que a gente tem a estrutura de vida do nosso osso. Então, aí eu tenho o trabeculado ósseo mais a medula óssea. E em volta disso, eu tenho a formação óssea do osso cortical. Esse osso, ele é um osso mais denso, ele é um osso mais duro. É aquele osso que o professor vai falar para você assim, rompe a cortical, você vai sentir cair no vazio, né? Às vezes você vai sentir cair no vazio, que é essa parte mais dura do osso. Então, hoje, para nós aí é importante a estrutura do osso cortical e do osso medular, do trabeculado ósseo aí. Esses dois são importantes para você conseguir lá na frente separar o tipo de biomaterial e aonde você vai utilizar esse biomaterial, em qual situação. Como eu falei lá no começo, a ROG, a regeneração óssea guiada, a regeneração tecidual guiada ou RTG, elas vão funcionar muito bem quando a gente entender que tipo de material utilizar e como utilizar esse biomaterial para cada caso. A estrutura, como você faz, é muito simples, é muito tranquilo, mas você precisa usar o biomaterial correto. Não é o biomaterial que você tem na gaveta. Muitas vezes a gente entra a gente cai nesse erro comum. Eu não tenho nada aqui, vai esse aqui mesmo. E muitas vezes a gente tem insucessos nas nossas reconstruções ósseas, ou até mesmo na nossa preservação alveolar, porque a gente utilizou o biomaterial errado, no local errado, na hora errada. Então, a gente acaba querendo culpar o biomaterial que não presta, o biomaterial X, que é o melhor do mundo, o biomaterial Y que não presta,
e na verdade não. Muitas vezes a gente utiliza o biomaterial errado no local errado, tá? Então, o importante é a gente entender como essa biologia óssea ela funciona. Qual é o mecanismo de neoformação óssea? Então, quando você coloca lá o seu biomaterial dentro do alvéolo, quando você põe lá o ossinho que você selecionou lá, o enxerto ósseo que você selecionou dentro do alvéolo, você precisa entender como ele vai funcionar lá dentro. Então, nós temos o primeiro, são 3 mecanismos de neoformação óssea. O primeiro deles é a osteogênese. O único biomaterial no mundo capaz de promover a osteogênese é o biomaterial autógeno, é o padrão ouro, é o gold standard. A osteogênese, ela vai recrutar células do corpo humano, ele tem a propriedade de, quando você encosta esse biomaterial no leito cirúrgico que você acabou de causar, quando você remove de um ponto ósseo e coloca ele nesse outro ponto ósseo, ele vai mandar informação para o osso falando assim: precisamos recrutar células para remodelar toda essa estrutura óssea e vamos criar osso. Então, esse biomaterial autógeno, ele tem a propriedade de lançar mediadores que vão fazer a neoformação óssea, que vão construir osso. O único é o autógeno, lembre sempre disso. O único biomaterial que faz osteogênese é o autógeno. Qual é o problema deste biomaterial? Que é removido do próprio indivíduo. Que ele causa uma segunda fase cirúrgica. Você tem que remover, ele é mais invasivo. Você tem que remover de um lado, abrir o leito cirúrgico do outro, e você vai ter duas áreas cruentas. Me ajuda. Oi? Alguém quer falar? Deixa eu ver, não. Stephanie, eu vou só colocar no mudo, galera, para não atrapalhar a apresentação do professor, tá? Não, tranquilo. Então, pessoal, a osteogênese, ela só vai ocorrer no biomaterial autógeno. O segundo mecanismo de neoformação óssea é a osteoindução. Este, sim, nós temos aí alguns biomateriais que vão causar a indução. Eles têm a habilidade de mandar mediadores para as células mesenquimais indiferenciadas, para essas células se transformarem em células osteoprogenitoras, e estas células osteoprogenitoras vão começar a construir osso. Ela não faz a construção do osso, ela induz o corpo a construir. Ela pega algumas células que estão em volta ali do tecido ósseo, do enxerto ósseo que você colocou. Esse enxerto ósseo, ele monta um arcabouço, né? Como eu falei para vocês, um scaffold. Então, ele monta uma estrutura e isso não vai colabar, ele não vai adentrar ao osso e diminuir essa altura ou essa espessura. Então, ele vai induzir isso a ter essa indução óssea. Então, células mesenquimais indiferenciadas vão se diferenciar em células osteoprogenitora, osteoblastos, e esses osteoblastos vão fazer osso em volta desse scaffold, desse arcabouço. E o terceiro mecanismo de neoformação é a osteocondução. A osteocondução, ela não vai ter, ela tem muito pouco células mediadoras de neoformação óssea. Ele vai somente ficar ali como se fosse uma estrutura para que as células transitem em volta dela e o corpo faça a neoformação óssea. Ele não media nada, ele só fica ali numa estrutura óssea segurando ali
aquele alvéolo para que ele não colabe, né? Para que ele não tenha uma redução tanto vertical quanto horizontal, e ele mantém essa estrutura. Como eu falei para vocês um pouquinho atrás, a parte medular, ela tem aqueles caminhos ali, né? Geralmente, é isso que faz a osteocondução. Você tem aquela estrutura óssea ali, como se fosse um soufflé, né? Como se fosse um queijo suíço, e por esses caminhos as células, elas passeiam ali e vão construindo osso ali para ter essa neoformação óssea. Isso a gente está falando de osso, a gente está falando em preencher o alvéolo com osso e manter esse alvéolo cheio de osso. Ou esse alvéolo com somente o coágulo ali, que é o que a gente fazia anteriormente, né? Ou a utilização do biomaterial, do osso particulado dentro do alvéolo. Só que eu preciso manter esse osso, esse osso particulado estável dentro do alvéolo. E eu não posso fazer, como eu falei para vocês, a manobra de Chompré. Eu não posso apertar aquilo ali, porque eu vou estar perdendo o volume que eu quero. Então, eu preciso manter esse osso particulado dentro do alvéolo. Muitas vezes, nós vamos lançar mão aí de membranas, como barreiras físicas, né? Para essa preservação do rebordo alveolar. Tanto para a preservação do rebordo alveolar, como para a regeneração tecidual guiada. O professor Ulisses Dayub, ele costuma brincar nas aulas dele que o osso, ele é a tartaruga e a gengiva, ela é o coelho. Então, numa corrida na regeneração tecidual e óssea, o coelho ele sempre vai ganhar. A regeneração óssea, ela vai perder, ela vai invaginar, e o tecido gengival, ele vai adentrar ali o alvéolo e vai tomar esse espaço. E nós vamos perder aí o volume que a gente queria. Então, essas barreiras físicas, essas membranas, como barreira física ou como separação do tecido gengival para o tecido ósseo, elas são utilizadas aí para isolar essas células de interesse regenerativos. Então, ela impede a migração da gengiva para dentro do tecido conjuntivo, né? Para dentro do alvéolo, que é o que a gente viu lá naquele gráfico de Amler. Então, a gente vê ali uma reepitelização, né? Uma neoformação de tecido gengival adentrando ali ao alvéolo. Essa estrutura está sendo muito estudada ainda hoje, só que essa estrutura ela já vem de anos. Um dentista chamado Stur Niemann, periodontista, ele utilizava uns filtros de milipor. O que é isso? Nada mais é do que aquele filtro do café. É um filtro de papel que ele é perfurado, e eles começaram com alguns estudos para fazer regeneração gengival. Então, eles percebiam que tinha ali uma deiscência de gengiva, e quando eles faziam essa regeneração, eles utilizavam o filtro de milipor entre a parte óssea e a gengiva para que não tivesse uma invaginação. E eles começaram a ter sucesso com isso, entender que precisava se isolar o tecido gengival do tecido ósseo, tá? Hoje, no mercado, nós temos N barreiras. Existe uma discussão, uma briga velada entre dentistas falando, não, membrana é barreira. Não, barreira é membrana. Um faz uma coisa, outro faz outra. Na verdade, pessoal, nós temos as membranas. Essas membranas, elas são películas finas, que elas podem funcionar como barreira física do meio bucal para a ferida cirúrgica, e ela pode ficar exposta ao meio bucal. E você tem membranas
que vão fazer essa seleção entre tecido ósseo e tecido gengival, porém ela não pode ficar exposta ao meio bucal. E aí, um pouquinho mais para frente, eu vou explicar para vocês o porquê dessas diferenças. Então, na minha concepção, eu, João, tenho para mim que membranas são as películas que vão fazer vão isolar essas células, porém elas vão se reabsorver mais rápidas e elas não podem ficar expostas. E as barreiras, elas podem ser chamadas de membrana, porém elas podem ficar expostas ao meio bucal, que elas não vão deixar que a sua ferida cirúrgica seja contaminada. Ela vai ficar exposta. Problema dessas duas estruturas. A membrana, ela é mais frágil, ela vai reabsorver mais rápido e, para alguns casos, ela não vai manter a estrutura, o scaffold ali que você precisa. Já as barreiras físicas, elas têm um formato que você pode estruturá-la e que ela vai manter ali a arquitetura gengival, a arquitetura óssea que você determinar. Problema das barreiras que não são absorvíveis, as barreiras físicas não absorvíveis. Elas vão necessitar de um segundo passo cirúrgico. Então, em alguns casos, você vai precisar ter uma segunda reintervenção para a remoção dela. As membranas já não. A membrana, ela é bioabsorvível. Então, dependendo do tipo de membrana que você utilizar, elas vão ali em 21 dias se degradar, em 2, 3 meses se degradar, algumas até de 4 a 5 meses. Então, aqui nós temos um exemplo de uma barreira de politetrafluoretileno denso, né? O famoso PTFE. Essa daqui, que está aqui, elas têm reforço de titânio, então esse desenho que tem no meio aqui, ela tem uma película de titânio que vai manter a arquitetura que você desenhar. Então, se você fizer o seu arcabouço ali e dobrá-la, arredondá-la da forma que você colocar, ela não vai colabar, ela não vai desestruturar. E elas servem para alguns casos um pouco maior, alguns defeitos ósseos maiores. Essas barreiras, elas foram desenvolvidas para ficar expostas ao meio bucal, né? Algumas delas não podem ficar expostas ao meio bucal, mesmo sendo PTFE, tá? Então, aí a gente precisa ter sempre a indicação do fabricante. Então, você precisa sempre que tiver essas barreiras ou essas membranas, é bom você consultar o seu representante, né? A empresa, olhar bula, fazer o contato com a empresa para que ela te oriente se essa barreira ela pode ou não ficar expostas. Como eu falei para vocês, a PTFE, algumas PTFEs não podem ficar expostas ao meio bucal. Elas foram desenvolvidas para isso, porém, elas têm microperfurações maiores do que devem. São exemplos as PTFEs de malhas expandidas, tá? Aqui eu não coloquei nenhum outro detalhe, mas nós temos barreiras semelhantes a essas de polipropileno. Como o professor Ortiz falou lá no começo, nós não temos nenhum conflito de interesse, mas a mais conhecida hoje aí, a barreira de polipropileno, é a Boni Hill, né? Então, a Boni Hill, ela tem uma estrutura um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais dura, ela tem lado para se instalar, já a PTFE, se ela não tiver o reforço de titânio, ela não tem lado, então qualquer um dos lados você pode utilizar. Se vocês recordarem lá no vídeo que foi passado no início, vocês vão ver a BioGuide. A BioGuide, ela tem uma indicação na ponta, um lado é rugoso, o outro lado é liso, que é o lado para não ter aderência de biofilme, né?
Então, elas existem lados para se instalar. E temos outros tipos de barreira aí, né? São vários biomateriais utilizados como barreira física hoje no mercado. Nós temos barreiras de titânio que são totalmente blindadas, né? Elas não têm microperfurações. Nós temos as micro e macro mesh, que são barreiras iguais a essa de titânio com microperfurações, e aí elas não podem ficar expostas, porque o enxerto vai acabar ali se expondo, né? E a ideia hoje das barreiras físicas, das membranas, é estabilizar o enxerto. Acho que uma linha tênue aí que a gente precisa ir pegando os pontos para ter o sucesso no final. O primeiro é a extração minimamente invasiva, né? A tentativa da extração atraumática, não lesar ali, né, papilas e nem o alvéolo cirúrgico, e a estabilização do seu enxerto. O enxerto ele não pode ter micromovimentação. Então, você precisa ter táticas e estratégias para que, quando você faça aí o seu enxerto, ele não fique solto ali, ele não fique aleatório. Senão, o enxerto ele vai acabar se espalhando, até mesmo por causa da musculatura bucal, a pessoa falando, a pessoa se mexendo, e não vai fazer aí, não vai ter o sucesso que vocês precisam, né? Então, nós temos aqui um exemplo de uma barreira de colágeno, né? Uma membrana de colágeno. Algumas membranas hoje são de tipo 1 e 3. Essas membranas, elas fazem a seleção aí das células de interesse e elas são reabsorvíveis. E elas não podem ficar expostas ao meio bucal. Como nós falamos lá atrás, temos aí os biomateriais porcinos, né? Então, hoje também está bastante em alta aí as membranas aí de pericárdio porcino, que também é uma ótima opção. Então, aqui é uma demonstração aí um corte, né, em uma barreira, né, de PTFE. Nesse caso aqui é de PTFE expandido. Então, nós temos aí 20.000 vezes a magnificação, né? E aí, aqui ela tem 5 micrômetros de perfuração, de acesso de um lado para o outro aqui, né? Então, eu tenho poros aí de 5 a 10 micrômetros. Com o tempo, eles começaram a perceber a necessidade de se fazer uma barreira que pudesse ficar exposta ao meio bucal, que ela tivesse as perfurações necessárias para a troca de gases da sua ferida cirúrgica com o meio bucal, para a esterilização e para a biotransformação, né? E que ela não deixasse os micro-organismos adentrarem ao leito cirúrgico, à ferida cirúrgica, para que você não perdesse, tivesse a contaminação ali do seu enxerto ósseo. Observem que na PTFE expandida, ela tinha de 5 a 10. Hoje nós temos o micro-organismo maior que a gente tem aí, ele tem 3 micrômetros. Então, se eu tinha perfuração de 5 a 10, automaticamente esse micro-organismo ele ia acabar entrando no seu leito cirúrgico, na sua ferida cirúrgica, né? E iria acabar contaminando. Então, o mercado ele começou a entender que precisava dessa barreira aí com o poro menor possível. Então, com os mesmos 20.000 vezes de magnificação aqui, nós conseguimos ver que uma PTFE densa, a PTFE-D, ela tem 0,3 micrômetro de perfuração. Num esquemático prático aqui da preservação do rebordo alveolar
com a utilização do PTFE denso, nós vamos ver lá o nosso alvéolo se enchendo com o coágulo ou até mesmo com a enxertia óssea, né? Fazer aqui uma enxertia de biomaterial particulado. A utilização da nossa PTFE, ela vai ficar exposta ao meio bucal. Perdão, eu falei 3, é 1 micrômetro. O menor micro-organismo aí para adentrar é de 1 micrômetro. E nós temos as perfurações de 0,3 micrômetros. Então, nós colocamos a nossa barreira de PTFE no nosso alvéolo cirúrgico e fazemos a não coaptação dos bordos. Essa ferida ela vai ficar aberta ao meio bucal. Então, o nosso biofilme, a nossa placa, os nossos micro-organismos, eles vão tentar adentrar aí a nosso leito cirúrgico. Porém, ele não vai conseguir adentrar por causa das microperfurações. Então, nós temos trocas gasosas do leito cirúrgico com o meio bucal, sem ter a contaminação desse enxerto. É de suma importância que essa PTFE ela esteja bem adequada ao seu alvéolo cirúrgico aqui, para que esses micro-organismos não adentrem e vocês tenham a contaminação e consequente perda aí do seu enxerto. Então, esse é o caso mais clássico, né? Nós vamos ter aí N casos de enxertia óssea, né? Mas esse é o caso mais clássico. Você tem lá a avulsão, a exodontia de um elemento, seja lá o 11, o 21, né? E aí você vai fazer a preservação do rebordo alveolar desse dente. Então, você não tem perda de tábua vestibular, você conseguiu fazer aí uma exodontia minimamente traumática, né? Não teve lesão aí das suas papilas, né? Mas você tem esse lapso aqui, em que você não consegue coaptar. Então, antigamente, os dentistas apertavam daqui para cá e daqui para cá e uniam, acabavam quebrando, né? Essa tábua vestibular e unindo isso aqui para conseguir coaptar a borda. Oi? Não, a gente tem que comprar tudo junto. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, hoje, eu faço a exodontia, eu faço a curetagem vigorosa, como aprendemos na universidade, né? Para encher, faço a limpeza primeiro desse alvéolo, com soro fisiológico estéreo. Depois faço uma nova curetagem aí para angariar esse sangramento, né? No alvéolo e preencher o mesmo com coágulo. E abro mão aí de uma barreira que possa ficar exposta. Olá, vamos lá? E aí eu faço a utilização aí da PTFE para fazer o isolamento aí deste alvéolo, né? Com segurança para que eu tenha a preservação do arcabouço, né? Então, eu tenho o alvéolo com coágulo e mais a barreira. Uma segunda opção é aquela em que eu tenho a perda da minha tábua vestibular. Eu já não tenho mais essa tábua vestibular aqui, nessa estrutura aqui. Então, eu preciso fazer o isolamento dessa parte aqui com uma barreira que vai manter a estrutura, não vai colabar isso aqui, porque aqui eu tenho músculo, eu tenho lábio, eu tenho fonética, toda essa estrutura apoiando aqui para eu ter uma força centrífuga e centrípeta que vai fazer eu ter uma perda óssea nesse sentido aqui, ó. Então, eu acabo perdendo tudo isso aqui, ó, que é a parte mais importante estética que o nosso paciente aí hoje exige. Então, se você abrir mão de um flap aqui de gengiva, você puxar, você descolar essa gengiva,
até onde você encontra osso e fazer esta definição aqui com a sua barreira de PTFE e utilizar aí um enxerto particulado. Geralmente eu gosto de usar, nesse caso aqui, enxertos particulados de grânulos menores, porque a estrutura aqui ela é muito pequena. Então, se você colocar um enxerto que seja medular, que seja os grânulos maiores, você não vai conseguir ter um preenchimento adequado. E você não precisa macetar isso aqui, você não precisa empurrar tudo isso para dentro, você só precisa acomodar o biomaterial. O biomaterial, se vocês observarem, tem vários pontinhos brancos, mas tem vários pontinhos vermelhos em volta. Esse espaço, ele é necessário para que a gente tenha ali a neoformação óssea. É por aí que a gente tem a ósseo-condução. E é por aqui que a gente vai ter angiogênese, é por aqui que esse enxerto ele vai ficar vital, ele vai ficar vivo. Não adianta nada você macetar um monte de biomaterial aqui, não deixar espaço nenhum. Quando você for reabrir isso aqui e colocar um implante, você vai perfurar e vai ter a sensação de que você está perfurando uma parede com gesso. Não tem sangramento, não tem vida. Você vai ter lá um biomaterial compactado, duro, mas que não tem vida. Aí você vai colocar o seu implante aqui, seu implante não vai funcionar, porque você não tem ósseo-integração, porque não tem sangramento, não tem vida, e aí você vai culpar ou o biomaterial ou o seu implante. E, na verdade, você que falhou na sua técnica. Numa técnica simples de só acomodar o biomaterial aqui com a certeza de que você preencheu todo o alvéolo, né? Sem macetar ele aqui e deixar a biologia trabalhar. Então, aqui nós temos o alvéolo com biomaterial e barreira. E nós temos, hoje, nós temos aí a opção de fazer o implante imediato. Então, nós acabamos tendo essa estrutura aqui. Hoje, a não ser que você tenha algum problema ou, de repente, você precisou fazer a avulsão desse dente e não tem implante, ou por algum motivo, que você vai abrir mão dessa preservação aqui. Agora, nesta estrutura aqui, se você fizer o implante, você vai ter um negócio chamado gap aqui. Então, você vai fazer um approach palatino, que é hoje o recomendado, né? Antigamente, o pessoal colocava esse implante nesta posição aqui. Hoje, o pessoal já entendeu que a gente precisa desta parte aqui, vestibular, para a estética, né? Então, muitas vezes, quando você coloca o seu implante nessa posição aqui, você tem uma reabsorção muito grande nessa posição aqui. Então, você vai colocar o seu implante na posição 3D mais ideal e vai fazer o approach palatino, vai fazer essa ancoragem desta parte no seu implante, nesta parte óssea. Só que quando você faz isso, você deixa esse espaço entre o implante e a sua tábua óssea vestibular. E é aqui que você vai preencher de biomaterial particulado. Aqui você vai usar o biomaterial particulado de granulação fina, o menor biomaterial que você tem aí. Geralmente ele é de osso cortical. Então você vai ver lá os pequenos grânulos aí, adentrando ali. Você vai preparar esses grânulos com soro fisiológico ou com o PRF, né? Hoje, a grande maioria das pessoas que fazem a implantodontia, elas acabam tendo essa possibilidade de aprender a venopunção e a transformação do sangue centrifugado em a parte de LPRF ou de PRF, e você pode agregar isso ao seu biomaterial. Por que isso é bom? Você não precisa fazer uma coleta de osso autógeno e você está usando ali um biomaterial, o PRF é um biomaterial de coleta autógena aí que vai acabar agregando muito esse biomaterial aqui e fazendo
uma osteogênese aqui nessa estrutura aqui. Ele vai auxiliar na osteogênese aqui, não esse osso particulado, mas o PRF que vai estar agregado a este biomaterial. Então, nós temos aí o alvéolo com implante imediato, o biomaterial instalado no gap e uma provisionalização imediata. O que é isso, João? Aqui eu não preciso utilizar uma barreira. Eu vou fazer a instalação do meu biomaterial nesse gap e eu vou fazer um provisório aqui. Então, se eu conseguir instalar esse implante com a filosofia de carga imediata, eu coloco aqui uma provisionalização imediata, faço um provisório aqui, e esse provisório ele vai selar este alvéolo. Eu não preciso da barreira para selar o alvéolo e ter acesso aqui de micro-organismo. O próprio provisório vai fazer esse trabalho aqui para a gente, tá? Então, pessoal, a gente já está acabando aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns casos que a gente fez. São 2 casos que vão exemplificar bem o que a gente falou aqui, tá? Então, ó, esse é um dos casos que não houve um planejamento para uma preservação do rebordo alveolar. Observem que o paciente ele é bruxista severo, né? E que o dentista resolveu fazer só um implante. Então, ele até acertou aqui na posição tridimensional do implante, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, só que ele não preservou o alvéolo. Então, teoricamente, para ele estava tudo ok, quem vai reabilitar, que se vire. O protesista que vai trabalhar aí, ele que vai ter que se virar, né? Então, se vocês observarem, nós temos aí um defeito ósseo muito grande, olha. Esse transferente aqui de moldagem, ele tem 4 fases iguais a essa aqui, ó. Tá vendo? Tem 1, 2, tem 3 e tem 4. Então, esse implante é um implante HE, ele está bem aqui, ó. Então, pessoal, o paciente ele está ciente disso, nós já entramos, ele fez ele fez esse implante num outro lugar, ele não quer uma reintervenção, ele não quer fazer nada. Então, aqui, o que resta para ele aqui é fazer uma reabilitação com uma prótese dentogengival. Então, vai ter uma estrutura gengival aqui por cima, tampando esse defeito ósseo aqui, né? E a reabilitação com o dente aqui. Não fica estético, não fica bonito, e o ideal se o colega que fez, e eu não estou criticando o colega, muitas vezes é por por desconhecimento, é por não saber da técnica ou como utilizar. Se ele tivesse utilizado a técnica que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, e fizesse este implante na posição correta e utilizasse o biomaterial ou fizesse esta preservação, ele não teria este tipo de defeito ósseo. Esse defeito ósseo tem como ser corrigido, tem como se fazer reintervenções aqui, tem N técnicas que podem ser utilizadas para se resolver esse problema, mas o paciente falou, não, eu já fiz o implante, eu não quero, eu não vou mexer, então está sendo reabilitado desta forma. Mas observem que, olha, a estrutura óssea aqui, a tábua vestibular, ela tem um defeito ósseo bem grande aqui, tanto mesiodistal quanto vestíbulo palatino. Então, você tem essa concavidade aqui, né, que acaba atrapalhando bastante, tanto vestibular quanto palatino. Então, você tem esse arco total aqui, sem estrutura óssea. Tá? Para se resolver isso, pessoal, a gente já opta por trabalhar de uma outra forma. Esse caso foi feito lá na mentoria VIP do Lécio,
Lécio hoje não pôde estar com a gente aí, mas o Lécio é um cara que domina muito a estrutura e ele vai ensinar bastante coisa para a gente aí durante as nossas especializações aí. Nesse caso aqui, um dente que a gente acaba subestimando, era só um canino que precisava remover, fazer implante e acabou. Foi um dente que deu um pouco de trabalho para a gente, para remoção, é um dente com canal tratado, né, com endodontia. Então, para se remover sem lesionar papilas, nós tivemos um pouco de trabalho, era um dente comprido, um dente grande. Não tinha apoio nas interproximais aqui, a gente não tinha apoio para fazer essa exodontia minimamente invasiva, né? A traumática, que eles chamam. Mas nós conseguimos remover esse dente da melhor forma possível. Observem que as papilas estão íntegras. Então, essa é a ideia da preservação alveolar. Observem aqui que não teve colabamento aqui da estrutura gengival, ou seja, nessa estrutura aqui eu tenho tábua óssea vestibular. Foi feita a instalação do implante imediato. Foi executado um provisório. Esse provisório com a área crítica e semicrítica bem desenvolvida para fazer o selamento ali do alvéolo da melhor forma possível. Foi feito o melhor polimento possível, tá? Para não se ter nenhuma alteração na curvatura ali, no zênite gengival. Nós utilizamos aqui, como eu falei, mais uma vez, não temos nenhum conflito de interesse, mas foi utilizado o Lumina Boni Small. Se vocês observarem, ele está vermelhinho. Esse vermelhinho é porque ele foi agregado ao PRF, foi feito LPRF e IPRF nesta paciente. Então, foi feito o agregado plaquetário junto com a enxertia óssea, né? Aqui, nesse caso, a gente estava demonstrando que esse material ele é tixotrópico. Então, você coloca ele na espátula e ele não escorre, né? Se você virar ele de ponta cabeça, ele não vai cair. Aqui o implante já estava instalado no alvéolo e fazendo a adaptação desse biomaterial no gap aqui. Foi feita a provisionalização imediata, foi feito ali o nosso provisório, né, como vocês viram. Foi utilizado uma técnica em que nós colocamos 2 pontos de resina flow e fazemos o tracionamento com todo o cuidado aí das papilas para reposicionamento do zênite e para a construção aí das nossas papilas interdentárias, para não haver a perda. Muitas vezes essa papila, se ela ficar solta, ela acaba tendo deiscência aí e temos perda aí das papilas. Então ela foi reposicionada e a paciente foi assim para casa, com o alvéolo totalmente selado, né? Ela voltou com o Leandro após um período de 14 dias. Aqui ainda tinha um pouquinho de biomaterial, é normal, tá? Não achem que vocês perderam o biomaterial. O biomaterial que ele é utilizado, ele acaba tendo a biotransformação, a neoformação, né? E alguns pontos de biomaterial, ele acaba sendo expurgado mesmo, é normal. Mas observem que as papilas, elas estão reposicionadas no local que tem que estar. Então, nós não tivemos perda da papila e tivemos aí o êxito com o implante instalado, com o dente provisório. Esse dente, ele tá ainda em posição e vai ser reabilitado logo mais aí com essa estrutura já totalmente recuperada. E esse é um outro caso, esse caso foi bastante interessante de trabalhar.
é um colega de trabalho, ele tinha o dente 84 aqui, esse dente ele estava com uma fratura, ele tinha o 74 e o 84. E ele tinha a genesia aqui de um dos pré-molares. Esse dente ele estava com uma fratura embaixo dessa amálgama aqui, que foi feita há muito tempo, ele estava com uma fratura. Se vocês observarem aqui, tem uma fratura aqui, e por baixo ele tinha uma trinca de fora a fora. Foi feita a exodontia minimamente invasiva aí, tentando preservar o véolo, né? Preservar aqui as papilas. Foi instalado o implante aqui no eixo correto, né? Na posição tridimensional aí, correta. Deixa eu só verificar aqui por que ele não está... Bom, não está funcionando aqui, eu vou tentar depois mostrar para vocês. Aqui, eu estou fazendo a personalização de uma PTFE do tipo D, que ela vai ficar exposta ao meio bucal, né? Porque o que eu queria aqui, eu não utilizei nenhum tipo de enxertia aqui. Eu só usei o coágulo, né? O coágulo que ficou aqui no alvéolo. Eu coloquei aqui um cicatrizador em cima disso aqui. E eu coloquei a PTFE fazendo o arcabouço aqui, a estrutura, a arquitetura gengival aqui que eu queria. Então, aqui eu estou personalizando a PTFE. Aqui ela está sendo adequada aqui, né? De 2 a 3 milímetros no rebordo gengival, sem fazer o descolamento aqui das papilas. Então, aqui eu tenho a adequação aqui desse volume gengival e embaixo disso o coágulo estabilizado, né? E utilizando aí um fio somente para segurar essa PTFE, para ela não sair de posição. Lembram que lá no começo, naquele gráfico de Amler, nós temos lá 7 dias de pós-operatório. Para as PTFEs, nós vamos aumentar esse pós-operatório para 14 dias. Então, você faz a remoção do fio em 14 dias e você faz a remoção da barreira com 21 dias. Essa barreira ela pode ficar em boca até 28 dias. Então, observem que do dia da cirurgia para 21 dias após, onde eu já tenho neoformação óssea, onde eu já tenho uma reepitelização, onde eu já tenho tecido conjuntivo, onde eu já tenho tecido osteoide neoformado, né? A estrutura gengival aqui, ela permaneceu da mesma forma. Eu não tive perda nenhuma, nem em altura e nem em largura. E a barreira está totalmente estável aqui. Eu não sei por que motivo eu não estou conseguindo abrir o videozinho. Joãozinho. Oi. Oi, então aqui surgiu uma pergunta. Qual a melhor conduta para sutura? A sutura, nesse caso, ela é só de estabilização. Nós não podemos tentar coaptar bordos. Por exemplo, aqui, ó. Observe que a sutura, ela não está folgada, mas ela também não está estrangulando o tecido gengival. Ela está estabilizando a barreira. Então, aqui, geralmente eu, João, utilizo a sutura em X. Então, eu faço uma sutura tomando cuidado, lógico, com a agulha para não perfurar essa barreira, porque essa barreira, ela não tem perfuração nenhuma para a parte de fora, como eu falei para vocês. O poro dela é de 0,3 micrômetro. Porém, se você fizer
uma perfuração com a agulha, quando você passar por aqui o fio e perfurar ela aqui, por exemplo, ela vai adentrar micro-organismos e você vai perder todo o seu enxerto. Ele vai contaminar. Então, geralmente, João, eu coloco a costa da agulha de dentro para fora. Observe que, ó, o meu traçado aqui é mais ou menos esse, tá vendo? Ó? Eu entro de dentro para fora com a costa da agulha para não perfurar e saio por aqui. Então, eu venho para cá, pego em algum ponto que eu consiga não perfurar ela e faço sempre ao contrário, tá vendo? Ó, eu venho daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, sempre tentando não perfurar ela. Mas a ideia da sutura não é juntar bordos, é somente estabilização da barreira. Era essa a pergunta? É isso? Acho que é isso mesmo. Talvez assim, se podia ter compressão ou não, eu entendi dessa forma também. Isso, Inclusive, não... da mesma doutora, surgiu uma outra, da doutora Heloísa, surgiu a Sim. pergunta também se existe diferença entre o tempo de manutenção em boca para o polipropileno ou para o PTFE. Se eles são iguais, se você tirar os 28 dias ou se você tem diferença de período. São 28, são 21 dias, na verdade, né? Você pode até, em algum problema, ou o paciente não conseguiu ir, estender isso até 28 dias. O polipropileno é mais ou menos esta estrutura também. Só que os pacientes, eles acabam reclamando um pouquinho mais do polipropileno. Entendam, não estou falando mal da Bonnie Hill, tá? Mas o polipropileno, ele é um pouquinho mais duro. Tanto que ele já vem numa conformação dentro do potinho. Ele já vem pré-curvado. Então, quando você coloca essa estrutura dentro da boca, o paciente ele acaba relatando um pequeno incômodo. Mas o período para você fazer a remoção é mais ou menos igual, porque é parte da biologia óssea, como eu falei para vocês lá atrás. Com 21 dias, você já tem essa neoformação do tecido gengival na parte de baixo. Se vocês olharem aqui, ó, nós temos o rebordo preservado, mas quando você tirar essa barreira daqui, embaixo você tem tecido de granulação, mas você já tem uma reepitelização avançada. Então, quando você tirar isso aqui, já vai ter gengiva formada aqui embaixo, com 21 dias. Então, é um tempo... É uma proporção, uma regra que foi colocado para se retirar. Lógico, em alguns casos você vai acabar retirando. De repente, você não fez uma adaptação correta ali dos rebordos ali da sua barreira, porque assim, é que naquele... Eu não sei por que não tá rodando este vídeo aqui, nem o outro. Mas ali mostra eu fazendo um arredondamento das pontas. Tá vendo? Eu não coloco essa barreira com cantos vivos para fazer esse tipo de preservação. Eu sempre arredondo isso. Com a polipropileno, a mesma coisa. Se você colocar ali ela com a parte pontiaguda, ela vai ficar causando uma lesão ali, ela vai acabar machucando. Então, você tem que fazer um arredondamento desta barreira para você instalar ela, né? Lógico que, como eu falei, a diferença da PTFE é que a PTFE ela não tem memória. Então, se você conformar ela arredondada assim, e você não gostar, você estica ela, ela volta no padrão e você molda ela do jeito que você quiser moldar. Já de polipropileno, ela já vem em formato de cela. Então, você vai recortar ela, mas você já vai encaixar ela na posição ali, praticamente que ela vem, tá? Mas o tempo é o mesmo. Então, aqui nesse vídeo aqui, eu mostro tirando a barreira, né? Puxando, seria legal ver. Eu vou ver se eu consigo sair desta apresentação e mostrar para vocês o vídeo à parte. Que é legal ver puxando, vocês vão ver aqui, o paciente não está anestesiado, o paciente está bem tranquilo, e para vocês terem uma ideia, eu estou tirando essa barreira aqui com a pinça e com a outra mão eu estou filmando.
Eu estava sozinho no consultório quando ele foi fazer o pós-operatório, e aí é somente puxar. Com cuidado, é lógico, mas é só puxar ela para fora, ela sai e você já vai ter ali uma neoformação embaixo. Então, aqui... Professor, desculpa interromper mais uma vez. Não, pode interromper quantas vezes precisar. É que você falou da remoção e a mesma doutora agora perguntou aqui no chat, né? Se por algum motivo começar a mostrar também as pontas arredondadas, mesmo arredondadas, da barreira, perfurando o tecido ou incomodando, né, lesionando de alguma forma o tecido gengival, devo remover antes dos 21 dias mesmo assim ou tento reintervir para deixar mais um período? Veja bem, você vai ter alguns pontos aí a se considerar, né? Um deles é se o seu enxerto está estável, não tem contaminação. Eu já tive casos lá na minha curva de aprendizado, lá no início, em que eu acabei perfurando um ponto específico da barreira e não percebi, e eu acabei perdendo o enxerto ósseo. Então, esse enxerto ele contaminou, tinha cheiro ruim na boca, né? Que estava me indicando ali que eu tinha perdido aquele enxerto. Então, eu tive que remover a barreira, remover o enxerto, aguardar e depois fazer uma nova reintervenção aí, daí já com a reconstrução óssea, sem a preservação, né? Se tiver machucando, você vai sentir seu paciente. Se você vai olhar, vai ver se realmente está machucando, se está tendo deiscência, daí você instalou ela da forma errada. Aí você vai ter que acabar removendo. Você consegue deixar ela estabilizada ali sem ter um rompimento do tecido gengival, ou algum, porque você tem que fazer o descolamento, a divulsão ali do tecido para você conseguir encaixar ele por baixo. Geralmente, se você conseguir fazer a adequação dessa barreira, ela não vai machucar. Mas se estiver machucando, você vai ter que acabar removendo. A não ser que o paciente aguente ali um período maior e que você veja que dá para ficar. Mas se tiver causando uma lesão nele, é mais viável você remover e reintervir do que tentar ficar aguardando ali, né? Maravilha. Beleza? Então, aqui eu tenho a remoção dessa barreira, né? E aí vocês já podem observar ali que ele manteve a estrutura gengival, a estrutura óssea, né? O que eu preciso aqui está todo preservado, e embaixo eu tenho o meu tecido de granulação e o meu tecido gengival neoformado aqui, né? Embaixo disso eu tenho o meu implante, que vocês viram lá, ele está instalado, e daqui mais uns 2 meses aí a gente vai fazer a reabertura desse implante e já começar a reabilitação. Então, ela vai ter mais um período de recuperação, né? Agora do tecido gengival aqui, a remodelação, né? Gengival, e já vamos partir para a reabilitação. E as danadas das amálgamas aqui que a gente precisa reabilitar também, né? Isso aqui é o grande vilão aí do pessoal, e as fraturas de amálgama, né? Então, pessoal, o que eu tinha para falar, lógico, a regeneração óssea guiada, ela é uma vastidão de detalhes, de biomateriais, de estrutura. Mas se a gente conseguir fazer o básico, se a gente entender esse básico aqui, essa estrutura aqui de colocar uma barreira quando se necessita de uma barreira, de você fazer a seleção entre gengiva e osso e colocar ali um intermediário entre elas para evitar a competição tecidual gengival e a tecidual óssea, e entender os mecanismos de neoformação, os tipos de biomaterial que a gente vai utilizar ali, se é um osso medular, se é um osso cortical, é daqui que saem as grandes reconstruções ósseas. Hoje nós, com o advento aí do Instagram, do Facebook, a gente tem a tendência de ver alguns colegas aí que têm êxito em fazer
grandes reconstruções ósseas aí, maxilas atróficas, algumas outras reconstruções aí, sinus lift aí, né, os levantamentos de seio, tudo. E a gente já quer fazer isso de começo, é instintivo do cirurgião dentista ver essa estrutura toda formada e falar assim, eu consigo fazer isso. Mas a gente começa a negligenciar o básico. Se a gente conseguir regenerar um alvéolo pequeno igual esse aqui e entender como que funciona, aí sim, aí a gente parte para as regenerações grandes, né? Ou para as grandes reconstruções aí em maxilas atróficas, como eu falei, em grandes seios, né? Que a gente precisa ter uma intervenção maior, um cuidado maior com a parte anatômica, com a parte de utilização do biomaterial correto, da técnica correta. Então, hoje, a ideia minha aqui é desmistificar o ROG para vocês, entender a preservação do rebordo alveolar, a preservação, a regeneração tecidual guiada, né? Fazer a regeneração guiada do tecido gengival e não fazer, conseguir evitar essa competição do osso com o tecido gengival. Lógico que é um assunto extenso para a gente ficar aqui horas e horas, mas como a gente tem um período curto aqui para a gente bater um papo, né? Aí a gente dá uma segurada, mas a gente vai estar aí nos cursos junto com vocês, nos cursos que a gente não puder estar presente e que tenham dúvidas, eu estou aqui para sanar a dúvida hoje ou mais para frente eu vou passar os meus contatos aqui. Se vocês precisarem entrar em contato diretamente comigo, eu vou ter o prazer imenso aí de estar sanando a dúvida de vocês aí, no que for pertinente aí, o que eu tiver de conhecimento aí que eu possa estar transmitindo, tá? Agradeço imensamente a oportunidade que o RID me dá de compartilhar aí com os colegas. Tive muita dúvida de tudo isso que eu falei para vocês. Tudo isso que eu falei para vocês, na verdade, essa aula que eu falei para vocês, é uma construção das dúvidas que eu tinha lá no início. O que era osteoindução, osteocondução, para que servia, o que é um osso autógeno, o que é um osso xenógeno, o que eu posso usar. Então, assim, eu tentei construir uma aula o mais simples possível, sem muita palavra técnica, sem muita estrutura técnica, mas explicando de uma forma tranquila aí para a gente conseguir executar isso no dia a dia e transmitir aí para os nossos colegas que acabam fazendo aí as exodontias aí, que encaminham para a gente as reabilitações. Tá bom, pessoal? Eu agradeço do fundo do meu coração aí a oportunidade. Me ponho mais uma vez aí à disposição. Essa aqui, esses 3 pessoas aí são o motivo de eu estar aqui hoje batendo um papo com vocês. Esta daqui é a Bela, essa é a mais velha, é o lado esquerdo do meu coração. Essa aqui é a Antonella, é o lado direito do meu coração, é a mais nova. E essa aqui é minha esposa Débora, que forma o coração completo aqui, né? Então, isso aqui é o meu motivo de estar aqui hoje. Agradeço a todos vocês aí, e o que vocês precisarem, contem sempre comigo. Grande professor, parabéns pela apresentação. Assim, tocou na ferida de muita gente, né? Eu, quando entro numa sala de aula e alguém fala só, pessoal, anotem aí, deem um print pro contato com o professor João, tá? Instagram, tá? Tanto da clínica como também o pessoal dele, tem um contato aí, o Zap, tá? Quando for 3h30 da manhã, vocês podem mandar mensagem para ele, a hora que talvez tiver... não atenda, mas é só para ficar apitando, né? Parabéns, eu vou pode ser que eu esteja de plantão. Daí, se vocês me chamarem então, 3 horas da manhã e eu tiver de plantão, eu respondo vocês, não tem problema nenhum. Ah, maravilha. Então tá bom. Só não sendo dentro de uma ocorrência, tá tudo bem, né? Não, daí espera umas 2 horas lá, a gente resolve todo o incêndio, ou a enchente, ou o que for, e depois responde vocês. Já volta ao normal. Tá certo. Parabéns mais uma vez. Foi muito legal. Aqui já começam os agradecimentos, né?
o doutor Garbes Grespan já assim elogiando, sensacional, muito obrigado por Obrigado, sua Garbes. aula. Nada, obrigado aí, o Muitas pessoal. carinhas com coração aqui, acho que foi por causa das crianças, né? A família é muito linda, parabéns, viu, Joãozinho, de verdade. Maravilhoso. Ó. Vou Muito legal. até voltar aqui, que o contato não é tão bom, mas essas carinhas aqui são sensacionais. Ó, vou até cobrir aqui. Essas carinhas aqui são o meu motivo de viver. Tá certo, é isso aí. Então, todos parabenizando, muito, muito feliz, Adam Pereira, Emílio Pinto, Keila, Heloíse também, Carlos Mendes, o Adriano, Adriano Grande, doutor Adriano, tá aqui Adriano também. Baricelli. A Tassiane lá de Logo, São Luís, não, na verdade, logo ela papai aí, né? né? Ela é nossa lá também, lá em São Luís do Maranhão. Faca na caveira também, a gente tem uma legião de Aí, alunos e aprendizes, e assim, show. a gente entra muito. A Thaís também aqui, ó, de Santorini, Guarulhos, top. Opa, A o galera pessoal de Guarulhos gostando. aí, Tá vindo pessoal com fera. tudo. Né? A gente fala, Tem um pessoal afiado lá na a Santorini. gente não então a gente não cria, a gente brinca muito que a gente não cria alunos e nem profissionais, a gente cria monstros fora da curva, né? E esses são, hein, cara? E só observando aí o pessoal aí lá de Santana, lá da FUNORTE, o pessoal aí e vendo o pessoal aí também de fora aí, de Recife, eu não tenho contato pessoal ainda com eles, mas Em breve, logo vamos eu estar acho indo para lá, para que Recife, para conhecer o pessoal aí. tá certo. É um Não, pessoal, com diz que fora da curva certeza. aí também, né? Não, o pessoal é super envolvido, isso é ótimo. Eu mesmo tenho muito orgulho dos meus alunos, né? Na hora do tiro, porrada e bomba, o pessoal fala, pô, você pega meio pesado às vezes, ou às vezes está meio tranquilo, mas depois que eles percebem aonde eles estão chegando, aí você vê que a missão dada é missão cumprida. Então, Pode crer. a gente segue bem essa onda. Você tocou num tema que é mexer na ferida de muita gente, Sim, né? Porque assim, eu lembro que eu sofria muito com barreiras, né, para você ter ideia, com biomateriais, e essa construção de raciocínio, né, eu gosto de usar muito como exemplo uma caixa de ferramenta, né? sim. Você vai cada semana, cada mês, cada semestre, você está enchendo aquela caixinha de ferramenta e de repente você vai vendo que você tem muita ferramenta. E com o tempo fica a hora de dar o laço, né? De você juntar as funções de todas as ferramentas, às vezes para uma grande obra. E é que nem o Sim. professor João falou, né? Às vezes você quer chegar a reconstruir, fazer reconstrução 3D, vertical, horizontal ao mesmo tempo, e você esquece do básico, que é aquilo que está no dia a dia, é o feijão com arroz, o menos é Sim. mais, porém com muita sabedoria e muito discernimento, como ele foi apresentando aqui ao longo da construção do raciocínio, né? Olha só que bacana, doutora Anabela, orgulho de ter sido professora do doutor João, hein? Essa daí é fera, hein? Essa professora Olha, doutora Ana Paula. que Tá, tamo junto, legal. professora. Obrigado aí pela presença na aula. Foi muito importante aí. Eu tenho alguns mestres aí que estão junto aí. Matheus, obrigado, Matheus, galera aí, pô, obrigado por terem despendido esse tempo aqui comigo, né? E para a gente construir aí um pouquinho mais de troca de experiências, né? E é que nem você falou, eu tenho um amigo que ele é cuteleiro e ele fala que no fogo que o melhor aço é forjado, né? Então, quando a Sim, gente está no meio do fogo, que a gente fala assim, o que eu faço agora? E aí é a justamente. hora que a gente precisa entender o que a gente está fazendo, porque muitas vezes é só o fogo, mas você precisa entender o fogo para fazer o que você tem que fazer, né? E eu, cara, fui forjado com os melhores aí, né? Ana Paula, o pessoal aí, o Garbes é um cara que é extremamente fora da curva, é o cara das maxilas atróficas aí, esse cara faz uns trabalhos aí de implante zigomático, o cara é também fora da curva. O Adam é um cara que trabalha muito bem, o Adriano é meu irmãozão, né? O Adriano é um cara que também vai estar comigo lá na FUNORTE em Santana. Cara, eu só tenho a agradecer. Hoje eu tive o prazer de estar aqui.
aprendi mais falando e estando com vocês do que acho que vocês comigo, acreditem. Foi o prazer regozijante. é um prazer imenso nosso, e eu falo em nome do RID com muita propriedade, e em ter toda essa galera em plena segunda-feira, tê-lo aqui apresentando um tema que, querendo ou não, é mexer na ferida de muita gente. Sim. E em plena segunda-feira, mês de férias, olha... A galera, a galera prestando atenção, perguntando, conversando. Cara, foi... esqueci aí também, o Carlos e a Noemi estavam aí também, são parceiros nossos aí, pessoas sensacionais. Cara, eu poderia ficar vendo todos os que estão aqui e fazer uma monografia de cada um de vocês. Eu agradeço demais. Muito legal. Ó, doutora Ale lá de Recife também. Aqua. É duro você falar com pessoas de tanto conhecimento. Essas pessoas têm um conhecimento exacerbado já, né? E estão aqui ouvindo eu falar. Então, assim, é muito, muito gratificante para mim estar com o pessoal aí. Agradeço de coração vocês estarem aqui dando essa atenção no dia a dia aí. Show! É isso aí, Dri. Vamos que vamos fazer acontecer. Galera, obrigado pela presença. Joãozinho, obrigado. Um beijão na família. Parabéns pelos seus 2 trabalhos, né? Você é cirurgião dentista e bombeiro militar. Tamo junto, que precisarem. Talvez a próxima aula seja de primeiros socorros. Ótimo, maravilha. Já estamos planejando aí. Maravilha. Pessoal, obrigado, não esqueçam da presença aí, hein? Pessoal eu soltei a lista 3 vezes, 3, 4 vezes. O pessoal da especialização aí, não esqueçam das presenças. Firme e forte, não pode falhar, não. É isso aí, galera. Obrigado. Fechou? Uma ótima semana a todos. Joãozinho, obrigado mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Monique não assinou. Calma aí, Monique, mais uma vez. Vamos lá. Última chance, hein? Última chance. É isso aí. Ortiz, oi, pode falar. Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo só colocar o videozinho para o pessoal ver. Deixa eu ver se... Beleza. Enquanto isso, eu vou colocando lá no chat o link para a presença, tá bom, galera? Segue aí mais uma vez, Monique. Pessoal... Acho que eu te mandei. Deixa eu ver aqui. Mas aí que eu mandei 2 vezes para a Monique. Assim agora você... eu vou dar para a galera. Assim você consegue enxergar aí, Ortiz? Você consegue enxergar a minha tela completa aí? Sim, sim. Tá, aqui dá para ver mais ou menos a remoção, não está muito lá aquelas coisas. Você consegue enxergar aí o videozinho? Sim, tranquilamente. Então, pessoal, é basicamente isso aí. A remoção é puxar com a pinça aí. Ó, eu vou voltar aqui para vocês verem do começo, que eu achei que não estava... João, dá licença um minutinho. Pode perguntar. Quiser, dá para aproximar com o dedo. A tela do Zoom, você consegue ampliar com os dedos. Não precisa você ampliar a tela. Se você puxar com os 2 dedos, igual a tela de computador, quem está assistindo consegue ampliar. Ah, perfeito. É que como eu estou no computador aqui, eu tô um pouquinho perdido aqui no... Quem está no celular consegue ampliar com os dedos na tela do celular. Perfeito. Eu acho que eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo. Ó, eu tenho esse outro videozinho aqui, vê se vai aparecer para vocês, hein? Vamos ver lá. Esse também é uma remoção de uma PTFE de 3 dentes que foram removidos, ó. Tá vendo? Ó, tem o arredondamento aqui, ó.
Então, já tem o tecido neoformado. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Não, aqui para mim não aparece. Não tá apareceu? O mesmo Deixa eu ver. vídeo de antes. Não, deixa eu ver aqui. Acho que agora não. Ele vai aparecer só vai aparecer esse mesmo. O outro videozinho aqui não vai aparecer. Não, mas eu brinco muito, Joãozinho. Sabe Mas como para a galera? Eu falo muito que é igual tirar um RG do bolso. Sim, é isso aí. Gruda. Exatamente. Viu? Eu não estou conseguindo voltar aqui as imagens. Não, mas eu acho que mas deu para a legal. galera pegar. Depois, dependendo do que for, eu disponibilizo esses videozinhos para vocês aí. Vai ser. A gente conversa aí com o Lécio de alguma forma que a gente possa disponibilizar isso aí para vocês. Disponibilizar. Fechou. Beleza? É isso aí. Galera, pessoal, vamos para o segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, cada um tem o seu tempo. Parabéns pela apresentação, professor. Obrigado pelo seu tempo. Valeu mesmo e até a próxima, tá? Desculpa me estender um pouco mais aí. Não, tranquilo. Pessoal, fiquem atentos aí ao Insta do RID, tá? Com as próximas aulas. A gente vai sempre comentando aí o que tem na nossa programação, beleza? Uma boa semana a todos aí. Valeu, uma boa noite. Tchau, galera. Obrigado, pessoal. Boa noite.